Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos ver o funcionamento dos conversores CCCC no modo de condução crítica. Veremos a necessidade de estudar esse modo de operação, a fim de prever os limites de operação dos conversores. E se você gosta do conteúdo desse canal, não deixe de se inscrever e deixar sua opinião nos comentários. Então, dito isso, vamos começar. Bom, até o momento vimos o funcionamento de três conversores, o buck, o boost e o buck boost. Nesses três conversores foram estudados dois modos de operação, a condução contínua, ou CCM, e também a condução descontínua, ou DCM. A característica do modo de condução contínua é que a corrente no indutor nunca chega a zero, quando está em regime permanente. Já no modo de condução descontínua, a corrente no indutor deve ser nula antes de encerrar o período de comutação. A condução crítica acontece quando a corrente no indutor chega a zero exatamente no final do período TS. Portanto, a condução crítica é o limite entre a condução contínua e a descontínua. Existem basicamente duas formas de se chegar à condução crítica. A primeira é manter a corrente média do indutor constante e variar a amplitude da ondulação de corrente. A segunda forma é manter a ondulação de corrente constante e variar somente o valor médio da corrente. A expressão da ondulação de corrente já foi determinada para os três conversores, e essa depende das tensões de entrada e saída do conversor, assim como da razão cíclica, indutância e frequência de comutação. Considerando que o conversor está em condução contínua e desejamos ir para o modo condução crítica, para que não haja variação na tensão de saída durante esse processo, devemos variar somente a indutância e frequência de comutação. Assim, dessa forma, estaremos agindo apenas na ondulação de corrente. Agora, quando queremos alterar o valor médio da corrente no indutor, mantendo a ondulação constante, devemos alterar somente a resistência de carga. Por exemplo, no caso do buck, a corrente média no indutor é igual à corrente média de saída. O cálculo da corrente média na condução crítica rende a seguinte equação. Se substituirmos a expressão da ondulação de corrente nessa equação, teremos a seguinte expressão. Uma questão importante da condução crítica é que todas as equações obtidas para o modo de condução contínua continuam sendo válidas aqui. Por exemplo, a tensão de saída depende apenas da razão cíclica e da tensão de entrada. Então, no caso do buck, a tensão de saída VO pode ser substituída por E vezes D. Essa equação mostra a corrente média de saída necessária para levar o conversor para o modo de condução crítica. Considerando que a tensão de saída se mantenha constante, para variar IO, devemos alterar apenas o valor da resistência. Como exemplo, vamos usar as especificações do vídeo do buck em condução contínua. Para essas especificações, para que tenhamos uma potência de 50 watts, a resistência de carga deve ser 0,5 ohms. Aplicando essas especificações na equação da condução crítica, encontraremos uma resistência de 10 ohms. Assim, quando a resistência de carga chegar a 10 ohms, o conversor entrará no modo de condução crítica. Nessa situação, a potência será 2,5 watts. Note que neste caso, a ondulação de corrente se mantém constante, e é apenas variado o valor médio da corrente no indutor. Se a resistência continuar a aumentar, entraremos no modo de condução descontínuo. Uma vez que o conversor entra no modo de condução descontínua, se não forem alterados os parâmetros do circuito, como por exemplo a razão cíclica, a tensão de saída irá se alterar. Agora, se usarmos novamente a equação da condição crítica e isolarmos, por exemplo, o L, teremos a indutância que leva à condição crítica. Note que neste caso, o valor da resistência deve ser o mesmo que para a condução contínua. No exemplo do buck em CCM, a indutância calculada foi de 29,2 microhenry. Se aplicarmos as especificações na equação da indutância crítica, encontraremos uma indutância de 1,46 microhenry. Quando alteramos a indutância, estamos apenas agindo na ondulação de corrente, mantendo a corrente média constante. Você pode tentar fazer esse mesmo processo para os conversores boost e buck boost, a fim de determinar as equações que levam ao modo de condução crítica. Bom pessoal, este é um vídeo curto apenas para mostrar o funcionamento na condição crítica. Espero que vocês tenham gostado. As dúvidas que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.